Fala, queridos! Fala, mestre Paulo! Arina, Nairon, achei que você não estava lembrando. Te mandei mensagem lá e falei, cara, o Nairon não é possível que ele achou que não era hoje. Beijão, mestre! Cadê Naironzito? Prazer ter vocês todos aqui, viu? Elisa, tudo bem por aí? Mamãe e papai? Fala, Ai, Naironzito! Joãozinho. Fala, meu querido! Só vi depois sua mensagem, mas eu tava aqui aguardando Ah, ansiosamente pra gente tomar, fazer esse bate-papo aqui especial. bom demais, cara. Prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Tamo junto, meu querido. Gustavo, Lohane, Jefferson, Valéria, a galera vai entrando aos pouquinhos aí. A Uhum. gente sempre tem um bom fórum de gente muito doida fazendo esse negócio acontecer aqui, viu, Nairão? Ah, é bom demais, é bom demais. E assim, é como a gente sempre fala, né? Pessoas estão na mesma vibe que a gente está, nesse mesmo sentimento de estar querendo a aprovação, né? Do o conhecimento. Isso que é muito importante, que a Boa. gente luta tanto pelo conhecimento aqui, né, João? Ah, tá doido. Você é um grande exemplo disso, né, Nairãozinho? Um cara, um professor de verdade, né, cara? Que entra ano e sai ano e continua a missão. É missão, né, irmão? É missão. Você, graças a Deus, podia simplesmente tocar sua vida sem isso, mas você já entendeu que faz parte da sua missão. Há quantos anos você tem transformado a vida das pessoas a partir das suas aulas, na graduação, em preparatórios? Então, eu sempre achei muito bonito ver você dar aula, porque você faz com uma verdade absurda, cara. Eu sempre fui seu fãzão. Então, estou aqui hoje para te Recíproca ouvir. Vou verdadeira, fazer. Joãozinho. Recíproca verdadeira também. Sempre A gente gosta cuidando. muito do que faz, né, irmão? Se não É, a for de gente, verdade, a gente não permanece, não, né, Aaron? a gente sempre teve, desde a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, né, lá na Unip, numa palestra que você foi dar lá na Unip, e desde então a gente foi sempre mantendo contato. Depois recebi o convite de estar aqui com você nessa jornada que é aqui no IGD, e estamos aí, lutando pela aprovação dos nossos meninos. É isso aí, lindão. Tá tudo em paz por aí, patroa Tá também? boa, tá dormindo, mas tá boa. No resenha. Ah, a gente tá Perfeito, esperando perfeito. vocês no resenha. Nairãozinho vai estar no resenha, sim. Sim, estamos lá no resenha, trazendo assunto novo, né? Porque Isso. na nossa Vamos, dinâmica eu sempre trago assunto novo no resenha, porque eu acho que é isso. importante, né? A gente já Uh, aproveita que for que tem que fazer. Nairãozinho, joga duro aí. A professora Bruna chegou. Já era Ou, hora, né, Bruninha? Porra, Bruninha. Fazendo nada. No Bruna, Chile, irmão. Bruninha tá no Chile. ainda Assim, deixar, né? tirando eu e o Nairon, professor do GD vive de viajar. A É, Daniela já fez 5 viagens grandes esse ano. E a gente tá falando a gente tá em março ainda. A Bruna já saiu do país 3 vezes. Eu não sei o que acontece com a gente, não, Nairon. A gente deve estar vivendo errado, irmão. eu também acho. Eu acho que eu vou começar a estudar, sabe? Porque estudar é empresarial, né? Porque o pessoal falava tão mal do empresarial, né? Aí vem Você a tá no Bruna. Chile ainda, sua encrenca? Tá no Chile ainda? Trouxe pelo menos um vinho, seu irmão? Nada, né? Nada. Você não, você não banou o rabo hoje, Bruno. Professor João Augusto Batman no processo civil. Opa, Tamo junto, irmão. bate. Não, assim, eu, Fala, João. eu assisti, olha, eu assisti a aula sua hoje, porque eu tô fazendo os vídeos, cara. Eu tô fazendo os cortes, tudo. Eu Legal. mesmo tô fazendo, porque a gente faz com capricho, né, cara? Hum. Pra ficar dentro de um minuto, os meninos gostam de vídeo até um minuto. Então eu faço picotadinho e tal, mas para no final das contas encaixar. Aí você falando de visto do produto, fato do produto, cara, não tem jeito de não entender, cara, juro por Deus, Osmar. Você assistiu o jeito que eu até escrevi isso, cara, o Nairon explica fácil demais. Ele pega um trem, você é trouxa, né, Bruna? Aham. O Nairon pega um trem difícil, cara, e faz ficar muito fácil. Esse cara é genial pra caralho. Naironzinho, manda bom aí de consumidor, cara. Pode ir falando. E aí eu vou, hora ou outra, eu vou soltando alguma coisa de processo civil aqui, As que eu já ideias, falei né? demais. A galera tá meio cansada de mim. Então, direito do consumidor, eu acho que é importante a gente relembrar sempre o que gosta de cair na prova. Na nossa prova, eles
amam trazer a questão do conceito de consumidor, e dentro do conceito de consumidor, o que eles gostam muito é o consumidor que é aquele vítima do evento. Que eu até falei na nossos recortes lá, tinha uma pinceladinha que ele falava, a questão do vítima do evento. É aquele que engana, é aquele que a pessoa acha que não tem nada a ver, que é consumidor. É aquele que é o caso que eu sempre dou em sala de aula, que o João tá saindo da sala de aula, tá saindo lá do cursinho, de repente tem alguma aluna que está sendo, que entrou dentro do Uber, aí o Uber está assediando ela, passando aquele Miguel lá na cara dela, lá, e de repente ele solta o pé da embreagem, bate o carro no carro de quem? Do João. O João não tem nada a ver com a paçoca. Mas, o que acontece? Por conta daquela relação de consumo que existia entre aquela aluna e o Uber, o João sofreu um efeito na sua vida. Então, o João é consumidor, é consumidor. E é muito engraçado, João, quando a gente vai ensinar isso na sala de aula, os alunos pensam, já batem direto. Ó, relação, acidente de trabalho, acidente de trânsito, é o quê? Direito civil. E não, a prova já vai em cima disso, porque sabe que vai te levar para incorrer nesse erro. E aí, depois que eu trago esse exemplo, eu trago um exemplo que aí o pessoal consegue visualizar, que é o acidente de um avião. Se um avião cai, as pessoas que estão dentro daquele avião, eventualmente, e as suas famílias, há uma relação de consumo, consumidor direto. Porém, aquelas pessoas que, por exemplo, tiveram lá, que a sua casa foi destruída por conta de um avião que caiu, essas pessoas também são consumidoras nessa situação, por ser uma vítima do evento. Aí é o que eu sempre falo, sempre tem que ter uma desgraceira, uma responsabilidade pelo fato, seja do serviço ou seja do produto. Nanãozinho, me testa aí, depois que eu aprendi com você, me pergunta se é vício ou se é fato. É, Eu aprendi hoje, eu tô quente. Pode perguntar. então vamos lá. Então, João, Se der ruim, eu corto. Se der ruim, eu tiro e não falo nada. João, Manda. se você pega o seu carro que tem inteligência artificial e tudo, e aí o seu carro tá, você tá dirigindo com ele e de repente o motor engasga. O motor não funciona direito. Isso é vício ou Vício. isso é responsabilidade? Vício. Fato. Agora, se esse mesmo carro você pisa no freio, o freio não funciona. Você está tentando puxar o freio de mão não funciona. Você vai, atropela a dona Zefinha, que tá atravessando aquela via no andador, lá na faixa de pedestre. Vício ou responsabilidade pelo fato? Pelo fato. Pelo fato. Como eu sempre brinco, se tiver uma desgraceira, Tem que ser é desgraçado. responsabilidade pelo fato. É desgraceira, é algo. Porque o vício é muito prático, é muito direto. É inerente à funcionalidade daquele produto específico. Exatamente. Exatamente. Então eu comprei aqui o meu celular. O celular esquentou, vício. Agora, se o celular explodiu, esquentou e explodiu, a responsabilidade pelo fato. Então aí você vai começar a desdobrar todas aquelas questões. Boa. Boa. É um ponto que eu sempre falo que geralmente faz. E aí, quando a gente fala de responsabilidade pelo vício, eu gosto de chamar a atenção, João, porque assim, geralmente as pessoas têm muito a ver, falam assim, responsabilidade do vício, eu sei, que tem aquela questão que pode trocar, né, dependendo da situação. E aí eu lembro para os meus alunos, quando a gente está falando do produto, do serviço é um pouco diferente. O produto, se você ver um vício nele, você tem o direito de trocar ou pegar o dinheiro de volta de imediato? Não. Você tem que dar o prazo para o fornecedor reparar. Nairon, acabei de comprar um celular, esse celular tá novinho, saiu da caixa. Eu fui no banheiro mandar um nudes para minha namorada. E aí o celular não tá funcionando a câmera, né? Eu tenho que levar, eu posso pedir o dinheiro de volta? Não. O fabricante, nesse caso, ele tem que ter a possibilidade de consertar esse celular. E aí, só depois que ultrapassa o prazo de 30 dias é que nascem as possibilidades, ou de você pegar um celular novo, ou abatimento do valor, ou o dinheiro de volta corrigido monetariamente. Uma coisa que eu chamo a atenção, porque aí a pessoa sempre fala assim, Nairon, mas não tem aquele negócio dos 7 dias? 7 dias eu posso pedir
Não é, porque os 7 dias não é para questão de vício, não é para questão de um problema que a gente tem. Os 7 dias, ele é vinculado ao prazo de reflexão, ao prazo de arrependimento, que é para quando você faz o quê? Compras fora do estabelecimento comercial. É aquelas compras feitas pelo celular, pela internet, é aqueles vendedores que vão de porta em porta, é quando o Vendedor de João vai Barça. lá e compra o perfume da Natura, sabe? Ele olha lá, nossa, o perfume da Natura, esse aqui vai ser o É avanço, o brabo. é o brabo. Na hora que chega Esse é o lá, é o brabo. Legambá. Então, não corresponde. Ele pode, ele não precisaria. O João não ia precisar de forma alguma ficar com aquilo. Mas vamos lá, a gente tem que ponderar que dentro da relação de consumo, a gente tem a boa-fé também, que tem que ser exigida tanto do fornecedor quanto do consumidor. Imagine que o João vê uma publicidade de um shampoo anti-queda de cabelo. Ele vai, Nossa, compra o compro na shampoo hora. anti-queda. Compro frascos. E aí 20. comprou, mas não gostou do cheiro. O cheiro não era um cheiro que agradava a ele. E aí ele vai pedir para poder desistir. Dentro do prazo de 7 dias, ele vai pedir para desistir. Só que sabe qual que é o problema? Tem gente que, utilizando de má fé dessa norma, o que vai acontecer? Vai usar mais da metade do shampoo. Estará de boa fé? Não estará de boa fé. Essa norma poderá ser aplicada a ele? Não vai ser aplicado a ele. Então, nós temos essas ponderações aí. Eu já fiz isso no McDonald's, Marão. Sério? Tinha comido mais da metade do sanduíche, cara. Aí eu fui lá e falei, irmão, tá errado, velho. Não Aí era ele, isso, né? não era, cara. Olha, João, vem picles a menos. você vai lembrar, na minha Eu sou um época, lixo? na prova da OAB, a gente podia levar além do Vodmego, a gente podia levar os livros. Você lembra? Você Claro, podia levar levei mala de livro. Levei mala, é, mala. mala também, tava apresentava chegando na rodoviária, que é tanto de livros, Sim, né? Fazer civil, né? Então, é uma coleção de direito civil, era 7 livros. Aí você pegava esquece. pelo menos duas coleções. A minha era o Venosa e o Silvio Tive Rodrigues. Então, poder. para você ver. E aí, E sabe o tinha que mais acontecia? Mariana Diniz ainda tira cola ali, guardadinho no Sim, cantinho. exatamente, exatamente. Aí você pegava mais alguns de processo civil, os comentados. E aí o que acontece? A gente, naquela situação, eu lembro de vários amigos meus que faziam isso. Eles compravam pela internet os livros, e na hora que o livro chegava, eles faziam a prova e depois Devolvi. devolviam os livros. Para você É ver, né? bandido. Bandido. Não, já começou na OAB bem, né? Já começou Bandido. na OAB bem. Então, a questão do prazo de reflexão, artigo 49 é o artigo que trata sobre isso. Outro ponto que eu também gosto de chamar a atenção, João, é quando a gente fala e tem muito tempo que não cai na prova, que é a questão de banco de dados, cadastros de consumo. Que então é o básico SPC Serasa, para falar no popular, para falar no normal aqui com os nossos alunos. Então, no banco de dados, a gente tem que ver uma situação. O seu nome foi incluído em um cadastro, um banco de dados, o que a gente tem? A gente tem que ser notificado. Sendo notificado. Deixa eu ver aqui. Cacau. Minha tá latindo aqui. Cacau. Pô, Cacau! Viu aí? Voltou. Voltou. Então, toda vez que a gente vai inserir o nome, toda vez que o seu nome for inserido no banco de dados, você tem que ter uma notificação prévia. Por quê? Vai que o João tá tendo um som aí? Tá, o som tá ok, João? Ah, agora voltou. Tá ótimo. Então, o que acontece? Toda vez que toda vez que o seu nome vai para um banco de cadastro como esse, você precisa ser notificado. Vai que o João é desorganizado, ele tem um dinheiro e não pagou. Não pagou uma conta. A partir do momento que ele recebe notificação, ele vai poder fazer o pagamento antes que o nome dele seja incluído nesses bancos de dados. Acontece que
de quem tem a responsabilidade, quem é a responsabilidade de notificar o consumidor que o seu nome vai para o SPC Serasa? Aquela empresa que vai negativar ou o banco de dados? Nós temos entendimento já consolidado que é o banco de dados. Então, é o Serasa que tem essa obrigação de notificar o consumidor que o seu nome vai para aquele banco de dados. Isso é muito importante, porque geralmente a gente tem aquele raciocínio que deveria ser as Casas Bahia, que deveria notificar. Não é as Casas Bahia, são exatamente os bancos de dados, as empresas que trabalham com isso. O outro ponto é, se nesse procedimento de negativação, seja porque você pagou a dívida e eles negativaram indevidamente, seja porque você está devendo, mas esqueceram de te notificar e incluir no seu nome nesse banco de dados, o que vai acabar acontecendo? Houve um probleminha nesse caso. Houve um probleminha nessa negativação. Gera o quê? Um dano em ré ipsa. O que é o dano em ré ipsa? Aquele dano presumido que a gente tem. É presumido, você não precisa provar nada mais para já ter um dano moral. Geralmente a gente prova para valorar, para sair dos 5 mil para ir para 10, mas já está pacificado que há uma negativação indevida. Só que aí a gente tem um entendimento que chama muita atenção. Imagine só, o João está lá devendo R$ 30 da conta dele de telefone da casa dele. Beleza. Bobeou, deixou o nome negativar. O João deixou o nome negativar, tá lá com o nome negativado. Se por acaso faltou uma notificação desse seu nome e ia para lá para dentro, o que vai acontecer? Ele vira e pode pedir a exclusão? Pode, porque a notificação, o procedimento de negativação foi feito da forma incorreta. Ele pode pedir dano moral? Pode pedir dano moral. Agora, o que acontece que chama a atenção da gente? O que chama a atenção é, imagine que o João está devendo realmente, foi feita a negativação da forma correta, e daí, o que aconteceu? O João tem uma notificação que ele desconhece. Ou seja, existia já uma negativação no nome dele, ele realmente deve, não pago, pronto, acabou, mas entra uma nova notificação, entra uma negativação que é indevida. Nesse caso, o João pode retirar a negativação indevida? Pode, porém, ele não tem direito a dano moral. Por quê? O nome dele já estava sujo. Ele já é um devedor contumaz. Ele já ia continuar fora do mercado de acesso ao mercado de consumo. Então, a jurisprudência já garante a ele a questão de exclusão, mas não garante a ele essa questão de ser por dano moral. Não vai ter a garantia do dano moral. Mais alguma coisinha que você está lembrando aí, João? Quer que eu pincele? Não, Ou posso seguir cara, aqui? eu tô te aprendendo aqui, não tem nada para acrescentar como consumidor, não, a não ser o fato de ser um consumidor só. Joãozinho, uma coisa que caiu na prova, há umas 2 provas atrás, que eu cantava essa pedra no nosso material, sempre eu coloquei, foi a questão de que extravio de bagagem em voo Você internacional. sempre falou, cara. Sempre tratei isso, porque eu sabia, é o tipo de questão que cai em prova. E caiu na nossa prova. O que acontece? Aí, ó o uísque aí, ó. A minha tá aqui. Cacau, tá aqui emburrada. Mas, assim, o que a gente tem nessa situação? Quando você vai fazer uma viagem internacional, a gente não se regula unicamente pelas normas daqui do país. Nós temos tratados internacionais. Se você tiver o extravio de uma bagagem, o que a gente vai ter? Esse extravio de bagagem, o dano material, ele não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. O dano material é regido pela Convenção de Montreal e Varsóvia. E essas convenções botam limitadores. Por isso que é importante você, numa viagem internacional, fazer um seguro. Porque senão você pode levar um prejuízo financeiro. Agora, o dano moral é Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é um ponto que chama muita atenção, porque foi um julgamento do STF. Então, diferente do que a gente está acostumado, geralmente a gente tem muitas súmulas, muitas questões do STJ, o STF que tratou desse ponto.
Um outro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção, que geralmente cai também para a gente, é a questão de publicidade. Nós temos dois tipos de publicidade. Nós temos a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa, ela pode ser omissiva ou comissiva. Ela pode ser por uma ação de te induzir a um erro ou por uma omissão. Essa omissão dolosa, né, para poder tentar ver se vai vender. Eu sempre dou o exemplo na minha sala de aula, João, de uma vez teve um show lá na Pecuária, que era, de Pecuária não, que era no Céu do AB, que era Churrascão na Balada, com César Menotti e Fabiano. Aí você Muito pensa, forte. gordinho, Muito forte. churrascão, o que, que você pensa? E ainda era open bar, o que, que você pensa? Vou Eu penso que beber vai ter os gordinhos, que vai ter os menotes, que vai ter cerveja e vai ter e churrasco. muito churrasco. Você vai comer até Muito churrascada. não quero saber se a qualidade é lá, essas coisas, mas vai É, ter. se não tiver carne, eu tô maluco. Exatamente. O que aconteceu nessa ocasião? Os bonitos venderam e o preço era de churrasco mesmo. Na hora de chegar lá no show, o que, que o povo fazia? Dava 2 tickets, que aí o pessoal tinha acesso a 2 espetinhos. Daqueles espetinhos que era uma gordura, uma carne e um pimentão. Gordura, carne e pimentão. Clássico. Pensa, o clássico. Não induziu eles ao erro, porque pela mensagem publicitária você achava que teria muita carne, que seria, É, você pega o é, Open Food também, se induziria essa questão. Mas não. exato. Outra coisa que aconteceu, e eu estava no Procon nessa época, era a questão lá do que a gente teve lá do Mac Picanha, que não era feito de carne de picanha, era assim, era só o molho que tinha era Essência. a essência de picanha. Olha só, olha só como é que é, né? Então, para você ver, como a gente diz. Aí, quando a gente questionou eles, falavam assim: não, é porque a gente está vendendo, não é a carne, a gente está vendendo a experiência do molho ter o gosto da picanha. Mas o preço era de picanha. Olha só a situação. Você acha que você vai ler com as letras pequenas, aquela composição? Não. Você está Não. vendo dentro de um padrão que a gente tem lá, que tem os preços. Você está o preço maior, publicidade, falando de picanha, saboroso. Você vai achar que é o molho. Mas aí é que eu vou dar o papo, o É. Naronzinho. É comer até a berolinha aqui, cara, ó, e chegar e trocar. Falei, irmão, não é picanha essa porra. Mas aí que tá. O consumidor muitas vezes também não vai conhecer. Porque o cara vai falar assim: não, talvez eu que Ah, sou eu, louco, eu eu falo. conheço. Eu falo, essa porra não é picanha, não. Esquece. E aí, para você ver, então isso é a publicidade que ela é enganosa. Tem outra que eu Como é que também cairia na chamo. prova, Naron? Oi? Como é que cairia isso na prova? Sabe o que que eles caem? Eles gostam de confundir com a publicidade abusiva. Porque se você não conhece, você acaba confundindo. A publicidade, então, enganosa, ela está te enganando de alguma forma. A publicidade abusiva, ela tenta imputar você, ela tenta te jogar em um sentimento para você mudar uma postura sua. Ela acaba reforçando algum paradigma, alguma consciência sua, para você compreender. Tem um exemplo clássico que eu também gosto de colocar na minha aula, que é da sandalinha da Xuxa. Tem uma publicidade da sandalinha da Xuxa que a criança chega para a mãe e fala assim: mãe, eu quero a sandalinha da Xuxa. A mãe vira para a criança: ô minha filha, a gente acabou de comprar uma sandalinha para você, mas faz o seguinte: quando a sua sandalinha acabar, eu vou te dar uma sandalinha nova. Aí a menina, na hora que a sandalinha acabar, aí a menina vai, pega a sandalinha, bota no Esmerila essa micro-ondas, sandalinha. ela pega, bota no ralador, bota uma bombinha, aí mostra ela apresentando a sandalinha para a mãe e falando assim: aqui, mãe, a sandalinha Acabou. acabou. Acabou essa porra. Olha só, eu brinco, eu falo exatamente isso. Você fala assim, pra gente até é engraçado, mas para aquele pequeno demônio que você tem em casa, assistindo isso repetidamente, 10 vezes no intervalo da Peppa Pig, lá no YouTube, você acha que ela não vai fazer a mesma coisa? Ela vai Um fazer a requinte mesma coisa. de crueldade. Exato.
Exatamente. As Então, crianças são más é, e, do mal. então ela acaba imputando esse reforço, ainda mais nesse tipo de consumidor, que é um consumidor hiper vulnerável, que é a criança. A criança não tem esse discernimento. Então você está imputando ela na prova. Então ele vai contar uma historinha como essa e falar que é uma publicidade enganosa, mas não é. É uma publicidade abusiva. Tem outra publicidade que também que é Aquela conhecida. do sanduíche é enganosa. Qual do. A do sanduíche é enganosa, porque ela vendeu uma coisa que não é. Ah. A da sandalinha, ela é uma publicidade abusiva. Ela não está enganando nada. Porém, ela está reforçando talvez um comportamento na criança que não deveria ter. Tem outra Ah, publicidade que eu sempre coloco, por exemplo, o que sai um preso. O preso está saindo pela porta da frente da cadeia, o pessoal aplaudindo ele, o policial vai lá, cumprimenta ele, beleza, o senhor velhinho, carinha de voo e tal. Na hora que ele sai da cadeia, ele passa por o lançamento da Fiat, o novo Palio, fecha a imagem. E aí, na hora que ele fecha a imagem, aparece o quê? O som do vidro quebrando e o alarme disparando, falando: novo Palio. É impossível passar inerte, é impossível não se manifestar a ele. É irresistível, uma coisa desse estilo. O que eu estou falando? É uma publicidade enganosa? não. Não, não está Abusivo. enganando ninguém. Porém, ela está reforçando o preconceito com as pessoas que estão saindo do sistema prisional. Então, você está vendo o perigo desse tipo de publicidade. Então, para nós, ela é importante dentro do direito do consumidor, porque eu não preciso ter comprado um sanduíche, eu não preciso ter comprado a sandalinha da Xuxa, porque nesses casos eu sou consumidor, não porque eu adquiri, não porque eu estou utilizando, mas eu sou consumidor por equiparação, conforme o artigo 29 do Código de Pô, Defesa do Consumidor. cara, que Então, a gente legal tem essa isso. proteção. Que forte Então, isso, é que eu importante. posso questionar independente do que for, porque o Mesmo nosso sistema, que eu não tenha consumido. mesmo que não tenha consumido, não precisa consumir. Eu fui exposto àquela prática comercial, então eu sou consumidor, não direto, mas por equiparação. É mais Uau. uma hipótese que a gente tem de relação de consumo, que é muito tratada e que já caiu em prova esse tipo de situação. Então é algo que a gente sempre coloca. Dando algum pulo também aí nas questões. Quando a gente fala de práticas abusivas, nós temos algumas práticas abusivas que são clássicas dentro da relação de consumo. Uma das práticas abusivas é a venda casada. Você compra uma Uhum. coisa e leva a outra. Existem algumas modalidades de venda casada que foram utilizadas e que a gente já tem, o próprio STJ já falou que é abusivo. Por exemplo, a que a gente pega de quando você vai fazer um financiamento, você vai lá fazer o financiamento lá da sua casa própria. E aí, quando você faz o financiamento da casa própria, você tem o quê? Você tem a questão de ter obrigatoriedade de apresentar uma súmula, eu li aqui a súmula, de você apresentar seguro. E esse seguro, o que acontece? A Caixa vira e fala assim: ó, você tem que fazer o seguro com a gente ou com a seguradora que a gente indica. Isso não pode. Por quê? Senão tá fazendo venda casada. A Tainá, ela tá pedindo aqui alguma súmula e tal. Tem muito tempo que não cai uma súmula dentro das práticas abusivas, que eu acho que é uma súmula muito relevante. Qual que é a súmula que é muito relevante? A 532. O que é a 532? Ela fala basicamente o seguinte: sabe quando você recebe aquelas ligações de cartão de crédito? Olha, senhora Tainá, tudo jóia? Senhora Tainá, então, nós queremos te avisar e te informar que você, Foi parabéns, a contemplada. gente viu a sua lista e você agora vai ser a nossa cliente VIP Master Thunder Zord e você vai ter um cartão Visa Master com inúmeras milhas de vantagens, fica te alugando. Para quê? Para você falar: eu quero o cartão. Por que que ele fala tudo isso e ele espera você falar: eu quero o cartão? Porque antigamente era muito comum eles mandarem o cartão sem você pedir. Se eles mandarem o cartão sem você pedir, isso é prática abusiva.
Porque você não solicitou. E como você não solicitou isso, o que vai acontecer? Já existe essa súmula que garante o direito à reparação de dano moral e ainda a possibilidade de aplicação de multa pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, é uma súmula bastante relevante. Outra súmula que tem muito tempo que não cai é a súmula 130 do STJ. A súmula 130 do STJ é a que fala da responsabilidade dos estacionamentos por aquilo que acontece lá dos fornecedores, por aquilo que acontece lá nos seus estacionamentos. Basicamente, o João vai, pega o carro dele, deixa o carro dele num supermercado que não cobra estacionamento. Ele vai lá, faz as compras, ou às vezes o João nem vai fazer a compra. Chegou lá, viu que não era o que ele queria, ele sai. Quando o João está saindo, o que, que acontece? Ele vê o que o carro dele foi violado, que ele vê que o carro dele foi furtado. Furtou o bem mais importante que o João tinha lá dentro daquele carro, que é o vademecum que ele utiliza para marcar com os meninos. É a base dele, que tem todas as anotações lá do Código de Processo Civil. Então, quando a gente pega uma situação como essa, fica muito claro que ele chama o guarda. O guarda vira e fala assim: você pagou alguma coisa? Ele, não. Então, não me venha me encher o saco. A gente não se responsabiliza. Tá vendo aquela placa aqui que a gente nem se responsabiliza? Então, não vem me encher o saco. Não tem nada a ver. Porém, tem sim, eles são responsáveis. Quando você está numa prestação de serviço dessa, você está prestando serviço e é um valor agregado que você está ali. Talvez o João não teria ido naquele shopping, naquele local, se não tivesse estacionamento. E aí a gente já fazendo outro link, eu já faço um outro link com uma outra súmula que já caiu, que caiu até numa prova de segunda fase lá nossa, de civil, há umas 3 provas atrás, salvo engano, que é a súmula 479, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando tem um ato que acontece por responsabilidade de terceiros. Iron traduz isso para gente. Imagina que a gente está aqui fazendo a live, de repente aparece o quê? Aparece uma mensagem no celular do João falando: parabéns, você acabou de fazer uma transferência de 300 mil reais. O João, ué, eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro desses 300 mil reais. Só cortando aqui, o Frank Castro falou: quando o estacionamento é terceirizado, responsabilidade solidária? Solidária. Todo mundo tem responsabilidade ali. Eu, como consumidor, eu tô tranquilo. Todo mundo que está naquela cadeia vai ser responsabilizado, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Principalmente porque é responsabilidade pelo serviço prestado. Se fosse responsabilidade pelo produto, a gente tem a questão do comerciante ou não. E aí, o que aconteceu? O João olha, mas como que aconteceu isso na minha conta bancária? Não é possível. O que aconteceu? Um hacker invadiu a conta do João. Ele invadiu a conta do João e acabou fazendo essa transferência. Acabou comprando alguma coisa. O João vira, entra com a ação, o banco vira e fala assim: olha, não tem nada a ver com isso, porque se roubou é porque o João concedeu, passou a senha, ou que o João acessou de um local que não tinha segurança. Negativo. O banco tem responsabilidade por esse fortuito interno, porque isso faz parte do serviço prestado pelo banco. O banco não é só ele me dar um aplicativo, não é só remunerar o dinheiro, ele me presta uma segurança, é um serviço de segurança. Então, faz parte da operação dele. O que não faz, o que o banco seria excluído se fosse uma responsabilidade, que é um caso fortuito externo. E aí eu dou o exemplo. Fortuito interno. O João sai daqui agora. Nossa, lembrei que eu preciso pagar, deixar dinheiro pro meu filho, porque ele tem que lanchar amanhã. O João acaba de sair agora, vai num banco 24 horas, lá numa agência do banco, que está aberto 24 horas. Na hora que vai sacar o dinheiro, chega um cara, perdeu o Playboy, passa a grana. O banco é responsável? É responsável. Porque o banco tinha que dar segurança dentro da agência dele. Ah, mas é à noite. Não quero saber. O banco tinha que dar segurança. O João vai no banco, deixa o carro no estacionamento anexo ao banco. E na hora que ele tá saindo, ele entra dentro do estacionamento, chega o cara, perdeu o Playboy, passa a grana. O banco é responsável?
é responsável da mesma forma. Por quê? Porque nessa situação também o João escolheu aquele banco porque tinha estacionamento anexo. Ele se sentia mais confiável ali. A partir do momento que deu o estacionamento, ele tá é um plus. Aquilo ali é importante para fixar aquela relação de consumo. Agora, João, quando o João deixa o carro estacionado do outro lado da rua, o João pega o dinheiro, atravessa na metade da via, chega um cara e fala: perdeu o Playboy? O banco é responsabilizado? Não, porque aí é a famosa saidinha de banco. Aí é um problema de segurança pública. Aí não tem jeito. Então, é uma situação que a gente pega, que já caiu na prova, essa questão de ter que falar na nossa peça, salvo engano, era uma apelação, tinha que citar essa Eu lembro súmula dessa. para dizer que realmente havia uma responsabilidade do banco. Porque o banco virava e falava: não, a gente não tem responsabilidade, responsabilidade nenhuma. Então a tese que deveria ser trazida era exatamente essa. Mas dúvida, Sensacional. Joãozinho, que você lembrou, alguma Eu quero dúvida? fazer uma dicasinha aqui, Naron. Aí você vai me ajudando Uhum. em processo Sim, civil sim. sobre reconvenção. É uma questão que tem Hum, caído bastante. Você vai olhar para as respostas do réu, reconvenção mereceu o tratamento num artigo só. E Mas são alguns parágrafos, então vamos dar uma atençãozinha para a reconvenção, porque geralmente quando você pensa, o aluno até fala, né? O réu foi citado para, o aluno completa, para contestar. uhum. Na verdade, né, no procedimento comum, nós lembramos que o réu é citado para audiência inicial de autocomposição, pode ser de conciliação ou mediação. Então, o juiz designa a audiência no procedimento comum. A gente está aqui Uhum. tratando do processo civil, processo de conhecimento, procedimento comum. Réu citado, então o juiz designa a audiência com antecedência mínima de 30 dias. Cita o réu para comparecer na audiência com antecedência mínima de 20 dias. E uma vez citado, o réu pode pedir o cancelamento da audiência com antecedência mínima de 10. Por mais óbvio que pareça, porque, Laura, nós já repetimos várias vezes em aula, por mais que o autor diga que ele prefere morrer do que fazer um acordo com o réu, e ele escreve, ele faz a opção na petição inicial, dizendo que não quer audiência, ainda assim o papel do juiz é designá-la. O juiz, Sim, então, vai designar a audiência de autocomposição, por mais que o autor tenha feito a opção pela sua não realização. porque ele precisa Então, saber a postura do réu. O exato, réu, enquanto o réu não se manifesta, e às vezes se ele não se manifestar é porque ele quer. é audiência. Então, citado o réu, se, como o Naruto disse, não se manifestou, a audiência irá acontecer. Então, para que a audiência não aconteça, pelo 334, parágrafo 4º, nós temos que ter a somatória de dois nãos. O não do autor, manifestado na petição inicial, de maneira expressa, somado ao não do réu, que não é manifestado na contestação, pelo amor de Deus. O autor diz que não quer na petição inicial, e o réu diz que não quer em petição simples, desde que apresentada com antecedência mínima de 10 dias da data da audiência. Lembrando vocês que o prazo de resposta do réu vai começar, como regra, a partir da audiência frustrada. Depois da tentativa frustrada de conciliação, é que se inaugura o prazo para oferecer a resposta. Então, nós temos uma contestação e uma reconvenção que serão, em regra, apresentadas pelo réu depois da audiência conciliatória. Então, não faz sentido que o réu peça o cancelamento da audiência na contestação, uma vez que a contestação surge depois da audiência. Compreendem? Então, esse réu pode pedir para cancelar a audiência com antecedência mínima de 10 dias. E se o réu pedir para cancelar, mas o autor quer a audiência? Vamos repetir. A audiência só não irá acontecer se as duas partes manifestarem expressamente o seu desinteresse. E aí não é o que o juiz da sua comarca faz, aí não é o que o juiz da vara tal tem costume de fazer. Aí é o que a prova vai exigir, é comando legal, não é questão de gostar ou não gostar, a gente pode até criticar, mas é como a prova deve cobrar da gente em E, prova, né? Como o João, exame deve cobrar da gente. alto para os meus alunos, né? Porque quem me conhece sabe que eu também dou aula de processo civil. A prova de processo civil, ela é uma prova um tanto quanto justa nesse ponto, porque ela não está entrando em jurisprudência, ela não fica entrando em briga doutrinária, ela está indo no texto da lei. Ela quer que você conheça o texto da lei. Ela é bem legalista, né? Então, falou isso, pronto. Perfeito, Vai entrar nessas minúcias aí. perfeito, perfeito. Aliás, desde o exame 20, que foi quando mudou a prova do velho CPC para o novo,
A gente não tem jurisprudência caindo em prova de processo civil, não tem súmula. Por quê? Porque a gente tem um cenário ainda muito amplo a ser enfrentado pelo examinador dentro daquilo que é novidade no código. Querendo ou não, é uma lei que fez ontem 8 anos de vigor. 8 anos só. Isso para um código, isso é muito recente ainda. Uhum. Então, muita coisa a ser explorada, a ser descoberta. Então, Naruto tem toda a razão. Vamos voltar aqui, pensando então que o réu foi citado, houve audiência de autocomposição, lembrando que se houver litisconsórcio, o desinteresse tem que ser manifestado por todos, pelo 334, parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse tem que ser manifestado por todos. E se uma das partes que se manifestou, que não queria audiência, não aparece na audiência de conciliação, o prejudica o processo. Por mais que eu tenha dito que não quero comparecer, tenha feito uma opção expressa pelo não comparecimento, se a audiência foi designada, ela vai acontecer, porque a outra parte não se manifestou. Mesmo a parte que diz que não quer, tem que comparecer. Não é um dever, mas é um ônus processual de comparecimento. Se eu não me desincumbir desse ônus de comparecer na audiência, eu pratiquei um ato atentatório à dignidade da justiça. Já caiu várias vezes em prova, 334, parágrafo 8º. E eu sou punido pelo meu não comparecimento com multa de até 2% do proveito econômico ou do valor da causa. E essa Então, multa vai para quem? essa multa vai para a União ou para o Estado. Depende. O que é importantíssimo, porque no próprio CPC você vai encontrar outras multas também por ato atentatório que não são revertidas para a União. Então, nem toda multa de ato atentatório é de 2%. Né? Lá na citação eletrônica, inclusive, na nova lei, tem multa de ato atentatório de até 5%. Você tem multa de ato atentatório em fraude à execução, que é de até 20%, que não é revertida para a União, inclusive. Agora, especificamente essa que a gente está tratando aqui, que é a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo não comparecimento à audiência de forma injustificada, essa multa é de até 2% sobre o valor da causa revertida, como nós falou. Reforçar, João, que é aquela questão. Eu sou obrigado a ir na audiência? Sou. Eu sou obrigado a fazer acordo? Não. Você vai. Se tiver uma manifestação de alguém que queira audiência, eu vou ser obrigado a ir. Mas eu sou fazer acordo? Não, excelência, não tem interesse em acordo. Pronto, acabou. E aí, a partir de então, vai ser aberto o prazo da contestação e reconvenção, como você bem diz. Perfeito. Então, pensando agora nas respostas em si, né, nas duas respostas que o réu tem no processo civil. Diferentemente do processo de trabalho, que não existe exceção de incompetência. Réu quiser alegar incompetência, que faça em preliminar de contestação. Então, nós temos duas respostas, contestação e reconvenção. Repito, Natália, pensando em processo de conhecimento, procedimento comum, porque reconvenção foi concebida para processo de conhecimento em procedimento comum. Em procedimento especial, aliás, a regra é que não cabe reconvenção. Ah, mas na ação monitória. Vai caber na ação monitória se o réu oferecer embargos monitórios. Situação em que ela se converte em procedimento comum. Né? Então, a reconvenção foi feita para procedimento comum. Duas respostas. Contestação, reconvenção, prazo de 15 dias. Aí tem a galera com prazo especial, Isabel, Fazenda Pública, prazo em dobro, Defensoria Pública, prazo em dobro, Ministério Público, prazo em dobro. Litisconsórcio com procuradores distintos que pertençam a escritórios distintos, também prazo em dobro, desde que os autos sejam físicos. Litisconsórcio só tem dobra de prazo se os autos forem físicos. Tá? Então, volta lá. Respostas do réu. Duas. Contestação e reconvenção. Prazo, 15 dias. Tem gente com prazo especial? Tem, nós já falamos quais são. Agora, quando é que o prazo começa? Quando é que o prazo de resposta do réu será deflagrado? Atenção para isso. Artigo 335. Teve audiência de conciliação? Teve. Deu acordo? Deu. Quando é que começa o prazo para audiência, para resposta? Nunca, pô. Porque se deu acordo, o acordo será homologado. Agora, se foi frustrada a tentativa de acordo nessa audiência, ou na primeira tentativa e única, ou na segunda, porque podem ser duas tentativas de audiência conciliatória em procedimento comum, lembrando que em procedimento de família, quantas sessões forem necessárias, em procedimento comum, até duas tentativas nessa oportunidade, da última tentativa ou da primeira e única frustrada, inaugura-se o prazo para oferecer resposta. Professor, não tem audiência. Como é
peço o prazo para oferecer resposta? Bom, se não teve audiência, de duas, uma. Ou é porque o juiz não designou audiência, nas situações em que ele entende que não há possibilidade de autocomposição, que o direito não admite acordo. Então, se o direito em disputa não admite autocomposição, por mais que as partes queiram acordar, elas não podem, porque elas não poderiam abrir mão daquele direito. Nesses casos, o juiz, por óbvio, não a designa. Se o juiz não designar audiência, o réu já será citado para oferecer resposta. Nessa situação, o prazo é deflagrado, o prazo de resposta começa, como sempre foi, pelo 231, a partir da juntada nos autos da citação cumprida. Agora, segunda situação em que a audiência não rolou. Não rolou porque o réu pediu o cancelamento. Então, se a audiência não aconteceu porque as duas partes não quiseram, o prazo de resposta desse réu começa a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento. Então, nós temos três formas de iniciar esse prazo. Ou é da audiência que não deu acordo, ou é do protocolo do pedido de cancelamento, se não houve audiência, ou nas situações em que o juiz nem a designou, na juntada nos autos da citação cumprida, à luz do artigo 335, conjugado com o artigo 231. Eu sei o prazo, sei o tamanho que ele pode ter nas situações em que ele é dobrado, sei quando o prazo começa, sei quais são as duas respostas, contestação e reconvenção. Abriu-se o prazo para resposta. Qual resposta eu vou usar, professor? Eu olho na estante, só tem duas. Ou é contestação ou é reconvenção. Qual que eu escolho? Se eu quero me defender, só existe uma. Defesa em processo civil, aliás, é sinônimo de contestação. Contestação está para o réu, como a petição inicial está para o autor. É o mecanismo de defesa por excelência que o réu tem. Você pode pensar que o réu tem outras várias possibilidades, o que não é verdade. Isso aqui não é processo penal, que você guarda o melhor da defesa para as alegações finais. O réu tendo argumentos defensivos que os apresente na contestação. Agora, se a questão não é defesa, mas o réu quer se aproveitar do inser, aproveitar da relação jurídica processual, para ele ter pretensão contra o autor, então agora o réu deixa de se defender para formular pretensão própria em desfavor da parte autora. Professor, ele poderia não fazer isso aqui e propor uma ação autônoma? Claro. A lei faculta ele que no prazo de resposta e dentro da contestação, proponha, ó o verbo, proponha uma reconvenção em desfavor do autor. Então, querendo contestar e reconvir, a peça é a mesma. Então, se eu tenho a intenção de me defender com relação à pretensão inicial do autor e, ao mesmo tempo, formular pretensão em desfavor dele, é uma peça só. É uma estruturação só, com um só endereçamento, um só preâmbulo, um só fecho. E nessa minha peça de contestação, eu abro um tópico para poder fazer uma reconvenção, propor uma reconvenção em desfavor do autor. Lembrando que nessa reconvenção tem valor da causa, porque reconvenção tem natureza jurídica de ação. É uma nova ação Você está pegando proposta pelo réu uma em favor do carona autor. nesse documento. Mas tomar cuidado quando a gente fala da carona, porque para não lembrar lá da apelação, por exemplo, dos recursos adesivos. Porque nós Perfeito. temos essa peculiaridade que, se, por exemplo, eventualmente morrer por algum vício esse processo, a reconvenção mantém-se a sua vida Perfeito. normalmente. Pegar essa dica? Interessantíssima, né? Olha onde nós foi. Lá no recurso adesivo, João, lá do 997, aquele recurso que eu interpus é uma apelação como outra qualquer, mas interposta por um dos sucumbentes no prazo de contra-razões, a apelação adesiva ela fica subordinada à admissibilidade da apelação principal. Lá nós podemos falar numa principal e numa acessória, porque se a apelação principal cai, a adesiva cai também. O que não acontece aqui, por mais que o legislador tenha falado no 343, parágrafo 2º, em ação principal, a gente não gosta disso não. Porque o próprio parágrafo 2º desfaz essa crença. Ele diz, olha, se o autor desistir da ação, ele desistiu de uma das ações. A reconvenção é uma outra ação e continua lá. Né? E, Joãozinho, eu posso fazer só a reconvenção e não fazer a contestação? Olha que gênio. Professor, eu não quero me defender. Defesa nunca foi dever. Defesa é ônus processual. Eu nunca vou ser obrigado a me defender.
Diferentemente, dever e ônus processuais são coisas diferentes. Eu não tenho dever de me defender, eu tenho ônus de me defender. É um encargo que, se eu não me desincumbir dele, problema meu. Então, visualize comigo duas ações. Eu tenho uma ação aqui de A contra B e uma reconvenção de B contra A. Compreendem? Eu que sou B, réu nessa ação, eu posso escolher não me defender? Posso. O que eu vou sofrer? As consequências materiais e processuais da revelia na ação na qual eu não me defendi. Vou sofrer o pão que o diabo amassou, vou ser revel, presunção de veracidade e o capeta, na ação. Na ação que eu sou réu. Agora, o fato de ser um réu revel gera a consequência de não poder o réu revel propor uma outra ação contra quem ele bem entender? Não. Revelia traz para o réu duas consequências. A consequência material, que os fatos que o autor afirmou contra ele serão presumidamente verdadeiros, uma presunção que é ficta, que é relativa, mas existe, e ele deixa de ser intimado pessoalmente. São as duas consequências. Não há uma consequência da revelia que exclua o réu do processo e tampouco que iniba o direito autônomo dele de propor uma outra ação. Então, pode ele não contestar e só reconvir? Pode. Mas e aí? Que peça que é essa? Reconvenção. O parágrafo 6º do 3.3... Oi? Desculpa, não. Você falou um tópico muito bom quando você falou da questão da revelia, porque existe um mito, não sei de onde surgiu esse mito na cabeça dos alunos, que falou assim, olha... Revel morreu. Revel é causa ganha. Negativo. A revelia, ela gera esses efeitos, como você acabou de falar, mas não necessariamente a presunção relativa e não tem a questão dessa intimação, mas que pode ser suprido posteriormente. Então, é algo que não gera um problema tão grande e, assim, você perdeu uma oportunidade de ouro de se defender. Né? Depois você não pode trazer, como você mesmo disse, isso aqui não é jogo de truco que você deixa o melhor para a última rodada. Você tem que chegar e apresentar suas cartas de imediato. Mas é muito relevante esse ponto que você falou. E a reconvenção é algo que é muito importante. Por quê? Quando você apresenta a reconvenção, o que vai acontecer com a outra parte? Ela vai ter um direito ao contraditório? Claro, vai ser intimada pelo parágrafo primeiro para... Olha só... Eu intimo o reconvindo, vamos lá para a nomenclatura, ação originária, porque eu não gosto de falar ação principal, autor e réu. O réu aqui está se defendendo. Quando ele propõe uma nova ação na reconvenção, ele se transforma em reconvinte, e o autor, outrora, se transformou aqui na reconvenção em réu, mas para não criar esse embaraço, eu chamo ele de reconvindo. Então, na reconvenção, eu tenho reconvinte e reconvindo. O reconvindo será intimado na pessoa do seu advogado, à luz do parágrafo 1º do 343, para oferecer respostas. Ele tem a mesma oportunidade ampla de contraditório que qualquer réu teria. Logo, nós temos que visualizar a reconvenção, de fato, como uma nova ação. É uma nova ação que tem todos os predicados de qualquer nova ação. Inclusive a possibilidade do réu, aqui reconvindo, de oferecer resposta ampla, contestando ou propondo nova reconvenção da reconvenção. Nada impede. Então, só recapitulando, reconvenção, a resposta do réu é prazo, 15 dias. Deduzida pelo réu onde? Na contestação. Mas se ele quiser não contestar, ele pode só reconvir? Pode. São ações autônomas? Sim, porque se o autor desistir da ação, a reconvenção persiste. E o processo, por isso, não será extinto, porque é um processo só vai ter uma extinção, quando acabar também a reconvenção. É possível trazer terceiras pessoas para dentro da reconvenção? Sim. Parágrafo 3º e 4º do 343. Desde que, obviamente, o reconvinte seja o réu e o reconvindo seja o autor. Além desse, eu posso trazer outras pessoas, formando um litisconsórcio, promovendo, então, a ampliação subjetiva da lide na reconvenção? Perfeitamente. E pode o réu reconvir sem contestar. Então, são importantes dicas aí de reconvenção. Tem valor da causa. Dr. Fernando Pimentel, bem-vindo, querido. Tem valor da causa, porque é uma nova ação, 292 garante que tem valor da causa. Tem definição de honorários próprios, cumulados aos da ação originária.
Então, nós vamos enfrentar. Se você tirar o nome reconvenção e chamá-la de ação do réu, você quebra um pouco o tabu. A gente não pode acumular ações na petição inicial. Se o autor formular duas pretensões, ele não propôs duas ações? Acumulou objetivamente duas ações? Aqui eu tenho uma ação do autor, uma pretensão do autor contra o réu e uma outra pretensão do réu contra o autor. Reconvenção nada mais é que uma pretensão do réu deduzida em favor do autor na contestação. É isso que ela é, uma nova ação dentro dos limites do processo. Agora, feita pelo réu em desfavor do autor, cabimento dela é em ação de conhecimento no procedimento comum, em regra, em procedimentos especiais e em juizados especiais, não há possibilidade de reconvenção, podendo o réu quase sempre deduzir pretensão contraposta, pedidos contrapostos, o que faz com que essas ações se transformem em ações dúplices. Aqui, em procedimento comum, a gente pensa em réu formulando pedido dentro da contestação. Não é isso, Tairon? Isso aí, perfeito, ótimo. E o bom, João, porque assim, a gente vivenciou o código anterior, aí eu ficava lembrando, né? No código anterior, você tinha que fazer, você fazia a contestação, você tinha que fazer a impugnação do valor da causa, Nome da causa. da Exceção de competência. exceção de competência, tudo em peças apartadas. E isso era um caos, processualmente era um caos. E veio o código, então, o novo código, e ele acabou colocando tudo isso dentro da defesa, até mesmo para poder facilitar, né? Facilitar a vida de quem está estudando e facilitar a vida de quem está atuando aí. Perfeito. Como a gente falou de revelia, Naron, inclusive, eu queria pedir aqui, eu estou vendo muito o público do professor Naron, que é um. Naron faz. Irmão, Naron faz dicas de processo civil e consumidor em YouTube, Instagram. Antes, não tinha nem drogazil na rua, o Naron já fazia isso, tá? Eu conheço o Naron disso aí, cara, de estar ali fazendo dica O e Código de gastando Processo tempo dele. Civil de 2015 era menino. A Naron faz isso aí, ó. Aí você fica vendo esses TikTok de merda aí, dos caras falando bobagem aí, com dicasinha assim, A gente né? tem que fazer isso Naron aqui, faz com ó. qualidade há muitos anos, irmão. Esquece, tá? Tem que respeitar o cara que faz há muito tempo e já levou muita gente nos lugares que promete levar. A gente tem que ter muito cuidado com quem promete levar onde nunca foi, tá? Naron é um cara de verdade. Então, o público dele que está aqui, eu acredito que o que a gente faz também é muito de verdade. Então, se tiver a condição de dar uma moral para a gente, seguir o IGD Underline OAB, ficar atento aqui ao que a gente faz, porque é tudo feito com muita boa intenção, de não tapear ninguém, de passar conteúdo honesto para a sua prova. Não adianta ficar fingindo que a prova é fácil, a prova é duríssima. A prova tem sido cada dia mais dura. Não é à toa que tanta gente sai reprovada dessa prova, não. É porque ela realmente é difícil, Ney. Ney que passou por isso já. Então, intensifiquem seu estudo, a gente só acredita nisso. Em estudo silencioso, em dedicação, em disciplina. A gente não gosta de mimimi. Ah, que minha vida é mais difícil, o universo conspira contra. Nós não acreditamos em nada disso aqui, a gente é contra a correnteza mesmo. E a gente já vê o nosso público sério voltando, porque vai para essas coisas aí de coach e tudo mais, e bate com a cara na porta e não dá certo, e aí volta para aquilo que é de verdade. João, E a gente já tem é o que a recebido gente muito esse fala público. também, né? O nosso método aqui é focado no que a pessoa. Claro que nós temos inúmeros artigos, a gente tenta focar no que é realmente o que a gente considera Claro. relevante. Mas Estratégia é diferente, né? Exatamente, pode ser que caia, a banca puxa alguma coisa, mas nós queremos ensinar o aluno a pensar em direito, porque a partir do momento que você pensa em direito, você tem um raciocínio jurídico já apresentado, mesmo que caia algum artigo que eventualmente você não leu, mas pela lógica de todo o contexto, de todo um sistema que a gente já ensinou, você acerta. Então, essa que é a essência de trazer do estudo aqui. Não preciso falar de todos, porque é impossível, humanamente impossível dentro do tempo que se tem, né? Mas de você ensinar. Por isso que a gente não foca, como falou, não tem dedinho e tal, porque o que é relevante mesmo é essa essência que a gente passa. Porque não adianta, né, Naron? Você pode aí, a galera que é do direito, aí todo mundo tem um parente, um esposo, um irmão, um primo, um pai, aprovado em concurso público, ou que tem uma advocacia
expressiva, de qualidade. Basta perguntar. Se você trouxer um para mim, que passou em concurso público a partir de fórmulas de sucesso, dos 10 passos para o sucesso, ou que estudou a partir de mapa mental dos outros, aí eu mudo, na mesma hora eu mudo a narrativa. É porque eu tenho 15 anos fazendo essa merda. 15 anos fazendo essa merda e misturado só com gente do direito, gente melhor e mais expressiva que a gente. Não tem um para falar assim, ó, eu segui a fórmula da fulana de tal, da mentora, não sei do que, do coach, e funcionou. Em todas as formas bem-sucedidas, passa por dor, passa por frustração, passa por entrega efetiva, passa por silêncio com relação aos seus projetos de vida, seus sonhos, silêncio, entrega efetiva, estudo silencioso, muito tempo, suor, lágrima. Se não foi isso, irmão, eu não acredito. Porque eu nunca vi funcionar de outra forma. Quando eu vir, aí a gente muda o discurso. Então a gente está aqui para falar para você o que é prova, o que é a dureza de uma prova dessa, e outros passos difíceis virão. E a gente está aqui para ser facilitador seu. Mas se não tiver da sua parte o tesão, a raça, de pegar essa porra para fazer direito, a tendência é que não dê certo. E a gente quer muito que dê certo, a gente quer muito voltar aqui, né, Nairão, dia 24 de março, e fazer o trem acontecer, e ver você celebrando a sua vitória. Porque a gente pode fazer tudo aqui, se você não agarrar firme, não vai acontecer, então a vitória é sua. E você vai lembrar, se cair também, que o réu revel pode produzir prova, desde que ele compareça em momento oportuno. Olha que bacana, a última dica. Réu revel pode produzir provas, desde que compareça, Naron, em momento oportuno. O povo acha que o réu revel foi excluído? Eu estou te falando, não. Não só não foi excluído, como se tiver provas a serem produzidas, porque às vezes nem todos os fatos foram presumidos. Se houver prova a ser produzida, o réu revel, antes disso é o quê? Réu. Antes de ser revel, ele é o quê? Réu. Então ele pode participar da produção da prova? Obviamente sim. Artigo 349 do CPC, súmula 231. Garra firme daí. Nairão, muito obrigado você. A galera que é do Nairão aqui, os seguidores fiéis que o Nairão tem, das faculdades, de todos os lugares, que acompanham em rede social. Depois conheça o trabalho do IGD. Nairãozinho está lá com a gente, na pós-graduação, na graduação, na OAB. É um cara que eu respeito, admiro muitíssimo. E eu queria muito agradecer vocês a companhia até 1h da manhã, porque é só gente muito disposta a nadar contra a correnteza e lutar a luta que tem que ser lutada, né? Que está aqui. Então, muito obrigado a vocês, Nairãozinho. Palavras finais aí para nós nos despedirmos. Olha, mais uma vez, fiquei super lisonjeado pelo convite da gente estar conversando aqui com os nossos alunos do GD. Eu vou para Monte Claro, sim. Os nossos alunos do GD, os meus alunos. Já fazia algum tempo que eu não fazia uma live aqui, mas é muito importante estar com esse contato aqui, essa troca de informação. Eu acho que é isso que faz a diferença. Quem está querendo vencer está aqui, está lutando, e contem com a gente, contem com o GD, que a aprovação virá. E sábado tem resenha, e vamos quebrar tudo resenha. Domingo tem porta de prova, a gente só vai soltar a mão de vocês na catraca da Alfa. Quando você estiver entrando para a catraca, a gente vai estar grudado com você. Porque a gente acredita muito que até, igual diz o Martim, marmelada na hora da morte ressuscita. E sim, você está perto de pessoas que confiam em você, e são pessoas sérias, comprometidas com a sua formação, isso faz diferença, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. É isso aí. Mesmo, não? Falou, Joãozinho. Até a Obrigado próxima, pela moral, viu, irmão? Obrigadão, Obrigado, irmão. Obrigado pela moral. Tamo Obrigado junto. demais. Meninos, beijo, vou dormir. Falou. Também. Tchau, tchau.